Olá, eu sou Roberto Duarte e essa é mais uma edição do programa Mentes que Brilham os Segredos dos CEOs. E hoje vamos conhecer um mundo fantástico, que é o mundo dos chás. Também não tinha tanta noção da variedade que tem, tão grande e tão grande proporção tem ganhado esse mercado. Vou conversar com ela, Lígia Aquino. Ela que é a fundadora e CEO da Yamani. Eu também não sabia que significa Mãe das Águas na língua pataxó. Lígia, muito obrigado pela sua presença, prazer em recebê-la aqui conosco, viu? Muito obrigada pelo convite. A gente se sente muito honradas em poder falar um pouquinho, né, da trajetória da Yamani e também trazer o chás, conhecimento do chás aqui para essa conversa. Que legal. Lígia, nós estávamos falando um pouco agora sobre a dimensão desse mercado, quanto que ele vem evoluindo. A gente vê toda essa Uhum, tratativa, por exemplo, quando a gente se refere a café, tantas as variedades, e aí a gente discute e vê, puxa, hoje já existe um sommelier para chá, existe um tea blend para poder fazer as misturas de chá. Puxa, conta um pouquinho para nós, como é que funciona isso, Lígia? então, a gente estava falando um pouquinho antes, né? O mercado do chá no Brasil ainda é muito novo. Quando eu e Mai, que é a minha sócia, a gente começou o negócio, a gente fez uma pesquisa, né, com todos os dados de mercado, pesquisas de tendências, e a gente entendeu o crescimento desse mercado. O Brasil ainda é um consumidor muito forte de café, mas o perfil está mudando muito. Muitas pessoas procuram diminuir ou tirar a cafeína, né? E aí estão buscando soluções. Eu te falei que eu estou tomando aqui o Super Foco, que é um chazinho que tem cafeína, mas não a cafeína do café. E aí, esse mercado que já é muito forte, tanto na Europa, na Ásia, agora está começando, de uns 2 anos para cá, a aumentar no Brasil. Tanto marcas aqui de dentro, né, do país, quanto marcas de fora, que estão investindo nesse mercado, porque os consumidores estão abrindo a cabeça para o chás, né, querendo conhecer mais. E aí vem todo esse repertório das formações. O sommelier de chás, ele se forma para fazer a harmonização. Então, qual chá vai com chocolate, qual chá acompanha quais pratos. E a formação de tea blender é para fazer a alquimia do blend. Então, desde entender a funcionalidade de cada planta, de cada erva, até o que vai bem com o que. Então, quais sementes, com quais raízes, com quais folhas. E aí é um mundo, né? É muito extenso, daria para ficar estudando assim, infinito. Esse crescimento, Lígia, porque assim, hoje nós temos assim, os café, não sei como é que é a expressão para dizer, mas os apaixonados pelo café. Tá? Como Uhum. despertar esse interesse? Igual você colocar, pô, o pessoal está buscando a questão de não cafeína. Tá? Como despertar isso? Como trazer esse mundo do chás para essa concorrência dos apaixonados pelo café? Tem uma questão sensorial que é muito diferente, né? Acho que tem o café, tem aquele aroma específico, tem a questão da memória afetiva. Para a gente aqui no chás, a gente pensa em algumas premissas, né? Primeiro, resgatar a sabedoria ancestral. Então, a gente hoje está num modelo biomédico que é curar doenças. A gente não trabalha na prevenção de doenças, né? Então, a gente sempre fala muito do chás como os nossos são funcionais, então como uma ajuda à saúde integral. Então, para você prevenir, por exemplo, eu tenho uma digestão ruim, um sono mais complicado. Essa é uma das premissas. Outra é uma alimentação mais saudável, porque a gente trabalha só com ervas orgânicas. Então, esse cuidado, né, na procedência da matéria-prima. E a terceira, que é o nosso projeto maior, o propósito da Yamani é o cuidado. Então, a gente trabalha, eu e Mai, a gente tem 2 projetos sociais, que foi quando a gente começou a Yamani, a gente se encontrou por conta dos projetos,
E são projetos, além de liderados por mulheres, para mulheres. Então, a gente fala muito de maternidade, de autocuidado, de como você pode fazer um chá, fazer um ritual para você e nesse momento ter essa pausa, né? Esse cuidado nesse pouquinho de tempo ali que você consegue para tomar um chá, seja à noite ou de manhã ou no momento que é possível. E aquela questão dos mitos, Lígia, poxa, o mito do chazinho depois do almoço, o mito do chazinho preto, o mito os japoneses tomam esse chazinho que é bom e tal. Vamos falar, até onde, qual que é o fundo de verdade nisso ou não? Isso realmente é verdade, é verídico, isso realmente funciona? Até onde Sim. vai isso, Lígia? Sim, então, quando você traz o chá preto, ele tem uma concentração de cafeína, né? Então, ele mais alta. Então, ele é indicado sempre, ou até no momento que você precisa dar um up, né? A gente fala, substitui o cafezinho por um chá depois do almoço. E aí você pode usar o chá preto, você pode usar mesmo o chá verde, a erva mate. Para pós-almoço, a gente tem um blend que chama Boa Digestão, que é muito, muito, muito bom, porque ele conta com sementes que ajudam no processo digestivo, semente de erva doce, de funcho, além de ter o gengibre, que é muito bom. Então, realmente faz efeito. Nós temos muitas provas sociais, inclusive tem um blend que chama Ciclos Femininos, que ele é para TPM e menstruação. E muitas mulheres contam, né, que elas tomam naquele período indicado o chazinho para TPM e o chá para menstruação, e elas contam desses benefícios, né, o que ajudou nas cólicas, no fluxo intenso, na questão, tem muitas mulheres que têm endometriose, e aí elas contam como foi, assim, em pouco tempo, foi melhorando essas questões todas. Então, tem sempre esse lado, né, das pesquisas científicas, que é importante, né, a gente sempre se basear, principalmente o nosso chá, que é um chá funcional. Então, a gente trabalha com legislação de Anvisa, as pesquisas científicas, as sabedorias ancestrais também. E aí o mito cai. Pode ter certeza que vai dar certo. Que legal. Hoje a gente fala quantas variedades hoje existem ou estão sendo aplicadas em termos de chá, Lígia? Aqui na linha da Yamani, a Isso. Ou gente, a no gente, mercado de maneira geral. nossa, então, assim, começando do início, o chá, ele só é chamado de chá quando tem a Camellia sinensis. Camellia sinensis é a folha de chá, que ela pode ser chá verde, chá branco, chá preto, dependendo do grau de oxidação. Chá azul, né? Tem um chá oolong. Então, esse é o chá, a Camellia sinensis, que na nossa linha tem 2 produtos que contam com a camélia. Os outros são infusões, as infusões de ervas, de raízes, de folhas. No nosso caso, hoje, a gente conta com 16 produtos. São 2 collabs, a gente tem uma collab com a Bela Gil, que é um anti-estresse, chama Calma Alma, e uma collab com a Ama Chocolates Orgânicos, que é um chá com cacau, uma infusão. E aí nós começamos essa linha com a saúde da mulher. Então a gente começou com o primeiro blend, que é um blend que apoia a amamentação, o primeiro orgânico do Brasil. E aí a gente foi trabalhando com foco na saúde da mulher. Então hoje a gente tem TPM menstruação e tem menopausa. Depois vieram todos os da saúde integral, Bons Sonhos, Boa Digestão, Super Detox. Ao todo são 16 produtos. Eu vi que você coloca hoje dentro do propósito da Yamani atender especificamente as mulheres, ou seja, voltada para o público feminino.
Isso veio em função do que especificamente, Lígia? Na verdade, o público que mais consome é feminino. Muitos homens hoje estão consumindo, mas sempre a mulher que compra e leva. Até esse final de semana a gente participou de uma feira e tinham homens falando: Nossa, eu estou tomando muito, mas geralmente são as mulheres que compram. E também porque a gente começou com foco na saúde da mulher. A gente sempre fala, né, que os chás são para homem, mulher, criança, principalmente, porque os nossos são orgânicos, o nosso sachê é um sachê muito seguro, ele não passa por clareamento químico, não tem microplástico, então pode ser consumido por crianças. Mas, assim, a premissa tanto dos projetos sociais quanto da Yamani é trabalhar com saúde da mulher e com projetos sociais voltados para mulheres, né? Então, além dos dados de mercado de compra, de demanda, né, de quem consome, a gente pensa muito nesse sentido do propósito. Eu vi que vocês têm até um projeto, né, Lídia, chamado de Casa das Mães para Sempre, não? Que é isso está envolvido dentro do projeto ou não? Sim, como aconteceu o encontro meu e da Maiara, eu tenho esse projeto, ele começou como Casa Mães para Sempre, hoje virou um instituto, é o Instituto do Luto Parental, é um projeto de apoio ao luto parental, gestacional, neonatal e perinatal, por conta da minha experiência de vida. Em 2015, a minha filha, Laura, morreu no final da minha gestação, estava ali 39 semanas e 4 dias, e foi um luto muito invisível, muito solitário. A gente ficou num lugar assim de uma perda invalidada, né? E aí, em 2018, eu comecei o projeto Casa Mães para Sempre. Então, a gente conta com rodas de apoio, plantão psicológico, atendimento das famílias enlutadas, políticas públicas, inclusive. E a Maiara tem um outro projeto que é o Mulheres da Terra. A Maiara, ela é parteira, obstetriz também, e ela tem esse projeto que é um projeto de vida, virou um documentário, inclusive, visitando comunidades de parteiras tradicionais e trabalhando no resgate dos saberes, no fortalecimento dessas mulheres, né, que são líderes de comunidades. Então a gente se conheceu por conta desses projetos. Eu estava na minha segunda gestação e a Mai foi prestar um atendimento pós-parto, né? E ela sempre levava as ervas, fazia o atendimento, a massagem, e no final faz um chá preparado já com as ervas que ela leva nos atendimentos. E nesse momento a gente pensou, nossa, a gente precisa de um produto, vamos pensar em alguma coisa para fomentar esses projetos. E a gente estava assim, tomando uma xícara de chá. E aí foi quando a gente pensou no primeiro produto, que é esse chá para amamentação, que é o primeiro orgânico do Brasil. Hoje, como funciona? A Yamani apoia esses dois projetos e a nossa meta é um percentual de todas as vendas do chás irem para os projetos. Como a gente ainda está muito no começo, é uma startup, por enquanto a gente apoia algumas ações, né, pontualmente, com produto ou serviços, mas a ideia é que até o ano que vem a gente consiga reverter uma parte das vendas para os dois projetos sociais. Que legal, que bacana. E eu vi também que vocês têm um viés bem ecológico, né? Sustentável, de tentar aí aproveitar todo o ciclo, ou seja, toda a cadeia da produção do chá com produtos sustentáveis, é isso? Sim, nossa, essa foi uma jornada, porque a gente primeiro, quando nós começamos, a premissa era que fosse tudo orgânico. E a gente não encontrou todas as matérias-primas no Brasil. Então a gente começou o primeiro blend trazendo uma parte da Alemanha. As sementes que são as sementes galactagogas, que são as sementes que ajudam na produção do leite, a gente não achava no Brasil. Então é a semente de fenogrego, de funcho, erva doce orgânicas, né? E então a gente procurou por 6 meses muitos fornecedores, assim, do norte a sul, produtores, né, agricultores. E aí então a gente começou trazendo uma parte da Alemanha e uma parte do Brasil.
E aí, em um ano, a gente conseguiu viabilizar tudo do Brasil. Então, essa foi uma. Porque a gente falava, nossa, não faz sentido, né? A gente ter um produto orgânico, essa questão, né, da preocupação em ser sustentável e trazer um material lá da Alemanha, né? Então, essa foi a primeira conquista, toda a matéria-prima aqui do Brasil. A segunda foi o sachê do chá, que é esse sachêzinho aqui, ó. Vou até mostrar. Que é um sachê que a gente começou a estudar, conhecer mais pesquisas muito de fora dos Estados Unidos, e é um dos onde a gente mais consome microplástico, né? Então a gente tem, ele passa por clareamento químico com cloro, com outros produtos. Ele tem uma colagem, às vezes, com uma cola que tem derivado de petrolato. E aí a gente começou a também pensar, nossa, faz sentido ter uma matéria-prima orgânica e a pessoa esquentar aquele sachê e colocar todo essa, esse material químico, microplástico, né, petrolato. E aí hoje já tem um tempo já, a gente conseguiu um sachê vegetal, que ele é um sachê todo feito a partir da fibra da folha da bananeira e colado com amido de milho. Ele é muito seguro e cadeia limpa, né? Não, não tem nenhum perigo nem para a natureza, nem para os consumidores, inclusive ele é compostável. E aí, por último, tem a caixinha, essa caixinha aqui no Brasil, ela é, por legislação, obrigatória a ter um celofane, que é para conservação, né? E aí dá a validade de 2 anos, mas para colocar no mercado você tem que ter esse celofane. E o nosso celofane era o celofane de mercado, que é um celofane que não vai para reciclagem, na maioria das vezes. E agora a gente também conseguiu o celofane biodegradável. Todas as impressões, tanto das tags, das caixinhas, são com tinta tóxica. E aí hoje a gente dorme com a consciência bem mais leve, né? Porque é isso, assim, a gente está cuidando da natureza, que é o que fornece a matéria-prima para o nosso negócio. Que legal, que bacana. Como é que você enxerga hoje, Lígia, o mercado, a cultura, os hábitos nossos, né? Eu falo em termos de cultura brasileira em relação a isso. Olha, tá mudando bastante, né? A gente percebe que tem um despertar aí de tanto questão dos resíduos sólidos, separação de lixo em relação à água, mas ainda tem muito trabalho pela frente. Acredito que tem aí um trabalho de conscientização, né, de cultura, porque você vê em muitos prédios ainda não tem separação de lixo. Então, nas comunidades, né, dos agricultores orgânicos, tem toda uma preocupação, né, com os resíduos, a água, quais fazendas estão perto que usam agrotóxico. Então, eu sinto assim que é um trabalho muito grande ainda de conscientização e cultura, mas que tá rolando esse despertar das pessoas em cuidar, né, em cuidar dessa cadeia toda, assim, para onde vai o seu lixo, quanto lixo por dia você produz, todas as questões climáticas, né, que a gente está vendo e que se a gente não tomar uma atitude agora, tá uma situação super crítica, né, que a gente precisa cuidar. Ô, Lígia, você entende, assim, entende, não é uma pergunta, né, nesse sentido. O que nós estamos vendo, assim, algum ciclo, por exemplo, nós tivemos, talvez, vivenciamos isso que nós estamos vivenciando hoje, nesse sentido que você está colocando, de preservação, busca de aproveitar os recursos, depois veio toda a evolução da tecnologia, tudo isso que nós estamos vivendo, e agora nós estamos voltando ao processo como se nós estivéssemos voltando lá atrás. Você tem esse sentimento também e ver a movimentação que nós estamos vendo nesse sentido também? Sim, a gente percebe bastante, né? Por exemplo, as marcas locais, né?
que agora a gente está voltando, né? Ah, vamos voltar a consumir de pessoas que estão aqui, vamos consumir, vamos pensar na sazonalidade. Eu não sei se é isso que você perguntou, Isso, mas não sei se isso. eu entendi bem, mas de pensar, né, acho que a gente foi para um lugar da industrialização e agora a gente está Voltando, exato. voltando para a origem, né? Olhando para a Exato, é esse origem. mesmo. Esse é o meu Exatamente. sentimento de que, puxa, valorizávamos isso lá atrás, dávamos toda a atenção para isso lá atrás, Uhum. perdemos, né, estamos pagando um alto preço por isso, e agora nós Sim. precisamos resgatar isso novamente, de, puxa, a atuação nossa, a interação nossa com o meio ambiente, saber reaproveitar, vamos eliminar todos os efeitos de resíduos tóxicos que nós temos dentro dos nossos produtos, dentro dos nossos alimentos. E agora Uhum. nós estamos chegando chegando a essa etapa. É como se fosse um ciclo, né? A roda está girando e agora nós estamos voltando naquilo que nós fazíamos bem lá atrás e agora precisamos repensar isso. Exato, e assim, é muito importante usar todo esse avanço tecnológico, né? Por exemplo, o sachê é um sachê de fibra vegetal, né? Então, usar esse avanço, essas tecnologias para melhorar o que a gente consegue e aí voltar para essa origem aí de maneira mais consciente, né? E cuidar mais do meio ambiente. Como é que você sente hoje, Lígia, a adoção, a aceitação e o despertar para isso? A gente sabe, igual você comentou, puxa, hoje são as mulheres que pegam, levam isso para casa. Vamos lá, se fosse o café ou se fosse o vinho, geralmente o homem já estaria lá na ponta já. Você entende isso como uma transformação cultural, um processo de adaptação e até mesmo de despertar? Eu entendo mais como cultural mesmo, porque aí indo para um outro lugar, né? Quando a gente fala de chá, também tem muito esse lugar do cuidado, né? E a mulher é muito cuidadora, desde sempre, né? Tanto em todos os papéis, né? Maternidade. Então, eu acredito que muito é cultural, que é essa mudança virada de chave, né? De que não, os homens e as mulheres podem cuidar, né? Eu posso consumir um chá, comprar um chá, posso cuidar mais de mim. Eu vejo muito isso no projeto do Instituto do Luto, em que as mulheres elas verbalizam mais, elas choram mais, e o homem está sempre naquele papel de ser a fortaleza, né? De ficar ali resolvendo as questões. Mas isso já está mudando. A gente já conta com muitos homens que vêm para as rodas, que contam, né, das suas vulnerabilidades, das suas dores ao perder um filho. E é isso, assim, acho que essa mudança precisa ir pelo social e cultural. É claro que também com o mercado, né? Aí uma pesquisa de mercado para levar o marketing aí para os homens consumirem mais. É isso que eu ia te perguntar, como é que fica o lado não só a questão da sustentabilidade ambiental, mas também o lado da questão da sustentabilidade financeira, né? Questão de, puxa, isso precisa também se transformar em moeda para alcançar novos patamares. Você vê que existe uma concorrência ainda muito forte e não permitiu o avanço disso frente às grandes indústrias. Como é que você tem visto isso, Lígia? Você sabe que a gente está sentindo como está tendo essa mudança no mercado, né? A Leão está investindo muito em chá, a Native vai lançar uma marca de chá. Então, para a gente está entendendo como uma abertura de mercado, né? A gente hoje é a primeira marca que tem um blend orgânico para amamentação, que tem um foco na saúde da mulher,
e que tem um sachê biodegradável. E aí as pessoas falam, nossa, mas tal empresa está com sachê biodegradável, conseguiu, né? O mesmo fornecedor, que bom. A gente fala, nossa, que bom, por quê? Vai ficar com um custo melhor, mais empresas vão usar, né? Mais pessoas vão ter essa consciência e para a gente melhora também, porque a gente tem um custo mais alto para ter um sachê compostável biodegradável, um celofane biodegradável. E ao mesmo tempo a gente, os grandes, né, a Leão, por exemplo, que está investindo milhões, a gente entende que eles estão ajudando, porque é isso, tá? Abrindo esse mercado e trazendo mais consciência para o público. E aí o público vai escolher, né, qual é o chá que se identifica, se quer um orgânico ou não, funcional ou não, ou só chá verde, ou só chá preto. Porque essa não diria pegada, né? Eu diria que esse movimento, de maneira geral, eu falo por mim, né? Muitas vezes você está disposto a pagar um preço um preço diferenciado para ter algo de qualidade nesse sentido. Eu não sei se você também percebe isso, mas pelo Sim. menos dos consumidores com quem eu converso, a gente busca algo com um valor agregado maior, mas também disposto a pagar isso por esse preço, né? Sim, a gente percebe bastante. A gente não tem um público que fala, nossa, esse produto é muito caro, muito alto, não posso comprar. Pelo contrário, a gente percebe que as pessoas entendem o valor agregado, entendem toda a questão da sustentabilidade, entendem a questão social, né? Que a gente sempre, eu e a Mayara, a gente está muito nos dois projetos sociais e contando a história. E aí a pessoa fala, nossa, eu vou consumir um produto a melhor matéria-prima, que é orgânica, com um sachê biodegradável, uma marca que apoia dois projetos sociais. Então, eu acho, assim, sinto que não é uma questão. O que é uma questão é que o orgânico ainda é muito nichado, né? Então, não é um público que compra, por exemplo, um chá da Leão, por exemplo, o nosso, né? É muito diferente. É uma parcela bem menor, porque é isso, né? O acesso ao orgânico ainda é muito difícil. E também não tem matéria-prima no Brasil, a gente ainda está fomentando. Inclusive, um dos nossos projetos é com 3 comunidades plantar mudas de framboesa. A framboesa a gente utiliza no blend para a saúde da mulher, é a melhor folha, planta para a saúde da mulher, e não tem no Brasil. Então, a gente começou com um lote limitado de produto e agora a gente está fazendo essa produção, na verdade, colaborando com comunidades para fomentar a produção, para ter matéria-prima, né, e atender mais pessoas. Isso que eu ia comentar agora. Vocês já estão produzindo em larga escala ou ainda está centralizado em algumas regiões do país? Ou a gente consegue ter acesso ao produto de vocês em qualquer lugar? Como que está isso hoje, Lígia? Olha, a distribuição ela está bem focada no Sudeste e no Sul, mas a gente já tem pontos de distribuição. A gente tem em Manaus, em Sergipe, Rio de Janeiro, mas o mais assim, concentrado é Sul e Sudeste. O Sul já consome muito chá, né? Chimarrão. Então, eles têm muito na cultura o consumo de chás. E a ideia a gente tem um e-commerce que manda para todo o Brasil, mas a ideia é distribuir para todo o Brasil. Mas tem esse cuidado, né? Como a gente trabalha com matéria-prima orgânica, a gente cuida muito dessa demanda e também dessa distribuição em relação ao que tem disponível no mercado. Então, assim, para você ter uma ideia, o nosso maior investimento é matéria-prima. A gente compra matéria-prima para até o próximo semestre, exatamente cuidando dessa questão da ruptura, né, nos mercados, nos varejistas que já compram, para ir bem devagar. E a marca é a mesma, Yamani mesmo, que vai Isso. nas embalagens. Então, se a gente for procurar
nos lugares por onde passarmos, já fica a referência para nós, né, Lígia? Isso aí, só um dos chazinhos que não tem o Yamani, que foi uma terceirização que a gente fez para o restaurante da Bela Gil. Então, esse só tem o nome do restaurante, né? Que é o Camellia Dodô. Mas os outros todos têm o Yamani. Que legal, Lígia. Puxa, a gente, assim, fica meio preso ao mundo nosso, né? Quando você começa a descobrir o tamanho da diversificação, o tamanho do mercado, as particularidades e ver também pessoas como vocês, a maneira como vocês têm, né, realmente abraçado essa causa e buscado transformar uma realidade, uma cultura. Puxa, que bacana, que bacana. Parabéns mesmo, viu, Lígia? Parabéns por tudo que vocês têm feito, não só através dos projetos sociais de vocês, em relação a que vocês já estão fazendo, mas também por transformar um mercado e quem sabe, daqui a alguns anos, nós termos aí as grandes feiras, igual nós vemos aí as feiras de café, o mercado de café, nós estarmos aí falando sobre o mercado do chá e toda essa pujança que tem esse mercado, né? Obrigada. A gente participou agora em junho da Natural Tech, que é uma feira a maior da América Latina, só de produtos orgânicos naturais. E foi bem gratificante, assim, porque era o nosso stand só de orgânico. E o da Tribal, que a Tribal começou a fazer a nossa produção em 2019. Então foi muito especial, porque aí as pessoas falaram, nossa, é muita inovação, né? A gente pensar num produto sustentável, orgânico e que tem esse foco na saúde, na funcionalidade, porque mesmo a questão da pandemia trouxe uma preocupação muito grande das pessoas, né, em prevenir, em se cuidar mais, em prevenir as doenças. Tem a questão do sono, que o nosso blend Bons Sonhos é o mais vendido desde sempre. Então, toda essa privação da pandemia, né, trouxe muitas questões de ansiedade, problemas para dormir, né, para relaxar. Então, foi bem especial. Legal. Anísio, só uma outra pergunta. É, esse processo da escalabilidade em atingir novos mercados, vocês pensam em algum momento trazer investidores que tenham essa mesma visão, essa mesma linha de raciocínio de vocês? Como é que está isso? Sim, então, a gente tem um sócio investidor. Nós começamos em janeiro de 2019, né? Na verdade, a gente começou em 2018, eu tinha acabado de ter o Gael, meu segundo filho, e aí eu fiquei esse período da licença maternidade toda, eu e a Mai, pesquisando fornecedor, pesquisando a questão da certificação, né? Que a gente tem o selo de orgânico da Ecocert, pesquisando fábricas, porque as fábricas para orgânico tem que ser uma fábrica que tenha toda uma operação separada de orgânico. E aí o primeiro produto foi lançado em janeiro de 2019, que foi esse chá que apoia a amamentação. A gente lançou também em parceria com a Bela Gil, num projeto dela de um berço sustentável para a mãe e para o bebê. E ela soube que era o primeiro chazinho orgânico e chamou para a gente apoiar e estar junto na Bela Baby Box. De 2019 até 2020, éramos eu e a Maiara. Quando chegou em 2020, foi o que eu te contei, né? A gente investiu praticamente a maior parte do nosso investimento foi em matéria-prima. E o nosso fôlego em 2020 já estava acabando, assim, a gente falou, nossa, a gente precisa né, pensar em um sócio investidor, em um sócio anjo. E aí a gente começou uma pesquisa, nós desenvolvemos com uma pessoa do setor de chás, a Marila, um plano de negócios e apresentamos para 3 possíveis sócios investidores e o Gustavo entrou e ele trouxe esse gás, né, tanto do aporte, que foi muito importante para a gente montar o e-commerce, para a gente ter o escritório físico e muitas outras coisas, mas também
o know-how dele na empresa que ele trabalha, né? Ele é gestor, também trabalha com bebidas, e foi bem especial. Agora, a gente se prepara para um novo aporte, mas a gente ainda está naquele campo assim de estudo de quais são os próximos passos, né? Como que a gente vai se organizar para o próximo ano, para esse crescimento do mercado do Brasil, para a exportação, e aí definir esse valor e esse novo aporte que vai precisar ser feito, sim, com certeza. Que legal, que legal. Lígia, me sinto honrado em poder não, conhecer um pouco mais sobre esse mercado e também sobre o projeto de vocês. Agradeço mesmo pela receptividade e também pela a bela aula que você nos deu, contando um pouco da história de vocês e também sobre esse mercado fabuloso que é o mercado de chás, viu? Muito obrigado mesmo. Obrigada, imagina, eu que agradeço. A gente fica muito, muito, muito agradecida. A Mayara não está aqui hoje, ela está em viagem, mas ela pediu para agradecer. E para a gente é muito importante contar, né, essa história. É uma startup liderada por mulheres, então é um abraço, assim, você poder dar esse espaço aqui, apoiar a gente. Nada, nós que agradecemos pela honra de poder compartilhar histórias brilhantes como a sua, como a da Maiara, à frente desse projeto que tem transformado não só a vida das pessoas envolvidas, das mulheres também, mas também de toda uma cultura que é a cultura nossa brasileira. Gente, finalizamos por aqui mais uma edição do programa Mentes que Brilham, os Segredos dos CEOs, com essa bela história da Lígia e da Maiara, à frente da Yamani, né, como deusa das águas, Mãe das Águas, isso, mãe das águas, na na linguagem indígena Pataxó. Pataxó, Sim, exatamente. a gente ficou muito tempo procurando e achou que tinha tudo a ver, tem a ver com maternidade, tem a ver com chá, né, Olha Mãe das só, que Águas. legal. Então foi uma das comunidades que a Maiara apoia é Pataxó, no norte do Brasil, então a gente achou que tinha tudo a ver esse nome. Que legal, que maravilha. Gente, tenhamos uma semana ricamente produtiva e abençoada. Nos vemos na próxima semana. Até lá, tudo de bom.